Queridos irmãos e amigos, saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus, amém? Um abraço muito carinhoso para os nossos 33 mil alunos dos 28 cursos diversos do Seminário Brasileiro de Teologia, espalhados em 78 países desde 1990. Capítulo 1, Introdução. No passado, para algumas profecias eram dadas ordens para que fossem selados, como no caso de Daniel 12, versículo 9. E em várias ocasiões, os próprios profetas não compreendiam, mas a partir da revelação do Apocalipse, a ordem agora é: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Apocalipse 22, versículo 10. Devemos, então, abrir, meditar, ler e argumentar as palavras da profecia deste livro. E está prometido a bem-aventurança para o que lê, ouve, guarda as profecias. Apocalipse 1, versículo 3. Já se aproxima a nossa redenção e estamos vivendo os últimos segundos da igreja aqui na terra. Glória a Deus por isso. João, o apóstolo do amor, foi preso pelo Império Romano e exilado na ilha de Patmos, no arquipélago de ilhas da Ásia Menor. E o seu espírito foi arrebatado até ao terceiro céu, ocasião em que viu o Senhor Jesus e ouviu dos anjos revelações proféticas para Israel. Arrebatamento, Jerusalém celeste, o castigo que haverá de ser derramado sobre a terra durante a grande tribulação, e também revelações para o milênio e juízo final. Explicamos o significado das linguagens figuradas, simbólicas e tropológicas, que muitos, por desconhecerem, pensam ser difícil ou até impossível entender o livro Apocalipse, ou saber a época da aplicabilidade do texto profético. A Bíblia é o mais sábio de todos os livros, possui profundezas de profecias para todos os tempos e pode levar décadas para o seu entendimento. Mas meditando no presente curso gravado ou apostilado, poderá inteirar-se de todas elas em pouco tempo, pois está escrita numa linguagem popular, de uma forma didática e pedagógica bastante simples. No apostilado, apresentamos um questionário com 120 perguntas para dar direito a um certificado e uma credencial. Pode ser estudado em grupo, na igreja ou em células, meditando em conjunto, ouvindo opiniões ou entendimentos, esclarecimentos e sanando dúvidas. Quem estuda e compreende a Bíblia passa, sem dúvida, a ser a pessoa mais sábia e feliz da terra, porque fica capacitado para enxergar além do horizonte e além dos séculos. Se no ano 96, quando João escreveu o Apocalipse, já estava perto do fim, quanto mais agora, 1900 anos depois. Lógico, estamos muito mais perto ainda, nos últimos segundos. Até o capítulo 3 refere-se à vida da igreja na terra, e a partir do capítulo 4 refere-se à igreja no céu e à grande tribulação na terra. Quem estuda profecias não se corrompe, Provérbios 29, 18. E ainda, elas edificam, exortam e consolam, 1 Coríntios 14 e 3. Antigamente, eu lia muito o Apocalipse e pouco o compreendia, mas a partir do momento em que comecei a lecionar em escolas bíblicas dominicais, por vários anos, abordando esse tema, profecias ou escatologia, primeiro na casa de oração em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, de 78 a 80, depois na Assembleia de Deus, a partir de 1985, quando então Deus ampliou o meu entendimento na escatologia, a ponto de, em 1989, escrever e lançar o primeiro livro somente sobre Apocalipse ou escatologia, denominado Terceira e Quarta Guerras do Apocalipse. Vencido a introdução,
vamos analisar o capítulo 2, que é o Apocalipse em si, de forma sequencial. Capítulo 1, revelação a João. Aqui o Espírito de João subiu, viu e ouviu a revelação por Jesus e pelos anjos. O seu espírito foi arrebatado e no céu recebeu a mensagem às 7 igrejas, que representam as igrejas daquela época dos apóstolos e também as igrejas dos séculos futuros, como as atuais. João viu no meio dos castiçais, ou seja, no meio das 7 igrejas, e estava com um cinto de ouro, cabelos brancos, olhos de fogo, pés reluzentes como latão, voz como de muitas águas, espadas na boca e rosto igual ao sol do meio-dia, e tinha 7 estrelas à sua destra. Capítulo 2, as 4 primeiras cartas. Primeira carta para Éfeso representa a igreja dos apóstolos que começou bem, desanimou e deixou o primeiro amor. Recebeu a repreensão para arrepender-se a fim de poder comer da árvore da vida. Representa os irmãos desanimados e frios. Segunda carta para Esmirna. Não foi repreendida e sim louvada, era perseguida, sofredora, consolada a ser fiel até a morte para poder ganhar a coroa da vida. Representa o pobre material e o rico espiritual em nosso meio. Terceira carta para Pérgamo. É o retrato de uma pessoa volúvel e em determinado momento segue a idolatria e a prostituição. Deve arrepender-se para poder comer do maná do céu e ganhar a pedra branca com um novo nome. Representa hoje as pessoas que seguem doutrinas corrompidas e desejos da carne. A quarta carta para Tiatira são as igrejas com líderes e membros infiéis igual a Jezabel, que enganam e ensinam a prostituir-se e a idolatrar. São os membros fracos, com pouco discernimento, deve arrepender-se para não ser ferido de morte e para ter poder sobre as nações. Caso se reconcilie, ganhará a resplandecente estrela da manhã. São as igrejas de impérios idólatras, supersticiosas e místicas. Capítulo 3, as 3 últimas cartas. A quinta carta para Sardo. Esta igreja tinha alguns mortos na fé e outros para morrer. Deveriam arrepender-se para andar de branco e não terem seus nomes riscados do livro da vida. Representa a igreja que parece viva, mas está morta. Porém, existem alguns poucos fiéis e dignos. As más obras do crente eliminam a fé e Deus tem uma borracha para riscar o nome do livro da vida. A sexta carta para a Filadélfia, igreja louvada igual a Esmirna, e representa a igreja fiel, sendo modelo de arrebatamento e avivada, e será a coluna no céu. Deve guardar o que tem para que ninguém tome a sua coroa. É a igreja que domina todo o fruto do Espírito Santo. É rica em dons espirituais e serão 100% arrebatados. A sétima carta para Laodiceia é morna, materialista, rica da carne e pobre do Espírito de Deus. Deve arrepender-se e buscar a Deus para cear com Jesus e sentar-se ao redor do trono de Deus. Capítulo 4 do Apocalipse é a visão do trono de Deus, com 24 anciãos e 4 animais. João desceu diante de Cristo e agora sobe novamente para diante do trono do Pai, vendo o arco celeste, a igreja após o arrebatamento, representada pelos 24 anciãos. Viu os 7 olhos de Deus, que são os 7 Espíritos. Viu 4 animais representando o poder, a criação, reino universal, justo, instantâneo e convergência de Deus. Capítulo 5, o livro é selado e Cristo o abre. É o livro da grande tribulação, que somente o leão da tribo de Judá foi digno de abri-lo, e toda a igreja louvava o Filho e o Pai com um cântico novo no tribunal de Cristo para os salvos. Capítulo 6,
Aqui é o retrato iniciando a terceira guerra, onde o cordeiro abriu um dos selos e o animal convidou João para ver. Primeiro selo, João viu um cavalo branco, que significa a falsa paz em 3 anos e meio, que vai até na metade da terceira guerra. Segundo selo é o cavalo vermelho, simbolizando guerras em todos os países durante 7 anos. O terceiro selo é o cavalo preto, significando a fome nos 4 cantos da terra. O quarto selo é o cavalo amarelo, que é a morte, matando 1/4 da população. O quinto selo, viram-se as almas dos judeus martirizados. O sexto selo é para o final da grande tribulação, onde tremeu a terra, o sol ficou negro e a lua cor de sangue. Capítulo 7, 144 mil hebreus. Ocorre intervalo entre os selos para João ver o anjo de Deus assinalando 144 mil hebreus em Sião, para não serem numerados pelos 666 ou destruídos pelas armas nucleares. A tribo de Manassés, filho de José, substituiu a tribo de Dan. Finaliza o capítulo com uma visão dos mártires da grande tribulação, louvando a Deus. Capítulo 8, o sétimo selo, último do capítulo 6, divide-se em 7 anjos com 7 trombetas. Eram os 7 anjos que estavam diante do altar antes de tocarem as trombetas. João viu o 8º anjo em Apocalipse 5, versículo 8, pegar incenso e misturar com as orações e perfumar o altar. Depois, esse mesmo anjo, agora em Apocalipse 8 e 5, tomou fogo do altar e derramou sobre a terra. E houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. O primeiro anjo tocou a trombeta, caiu chuva de pedra ou saraivada, fogo de sangue e queimou 1/3 da flora. O segundo anjo, sangue num-terço do mar, que é o descontrole da indústria e do comércio. Terceiro anjo, o mal que caiu do segundo céu, o qual é a grande estrela maligna sobre a terra. O quarto anjo feriu a 1/3 parte do sol, que é igual ao descontrole das autoridades e sistemas naturais. O capítulo 9, ações de 2 anjos e intervalo. Quinto anjo tocou a trombeta, foi o primeiro ai. Saíram gafanhotos do abismo para ferroar iguais a escorpiões e atormentar o povo por 5 meses, semelhante a cavalos, porque possuem forças, rosto de homens, porque eram inteligentes, cabelos de mulheres, porque simbolizavam a vaidade, dente de leão fala de vencedor e couraça diz respeito a guerreiros. Ainda possuíam cauda de escorpião e aguilhões nas caudas. Sexto anjo, um anjo do altar, determinou a soltura de 4 anjos do Eufrates, que se transformam em 200 milhões de cavalos e cavaleiros com couraça de fogo, jacinto de enxofre. Os cavalos tinham caudas iguais a cobras e feriam os homens, e cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumo e enxofre, e matou 1/3 dos homens. Serão os exércitos chineses e russos vindo pelo Eufrates para cair no Armagedon. Capítulo 10, João come um livro. Era parte da grande tribulação. O anjo forte, que é Jesus, colocou um pé em Israel e o outro nos demais países para reinar sobre tudo, e clamou, e os trovões interpretaram, mas que de tanto horror Jesus não permitiu que fosse revelado. O segredo será revelado antes de o 7º anjo tocar a 7ª trombeta real. Comer significa que reteve para si a mensagem e teve a boca doce, igual quando Ezequiel comeu o rolo no capítulo 3. Capítulo 11, versículo 2, são as 2 testemunhas. Testemunhas podem ser Elias, conforme Malaquias 4, versículo 5 e 6, e Enoque de Judas 1, versículos 14 e 15. Ou Moisés, porque já transformou água em sangue. Êxodo 7, versículo 19.
e serão precursores do retorno de Cristo. Apocalipse 19, versículo 11. Emitirão fogo pela boca, terão poder para não chover, transformar água em sangue e matar com pragas. Finalmente, Deus permitirá que sejam vencidos e ficarão 3 dias e meio em Jerusalém. Tudo isto visto por todos pela TV e internet. Depois subirão aos céus e cairá 1/10 da cidade com terremoto, e morrerão 7.000 homens. Esse testemunho será dos 3 anos e meio para os 7 anos finais. O 7º anjo tocou a 7ª trombeta, será a vitória no céu e juízo na terra, com relâmpago, vozes, trovões, terremotos e chuvas de pedras. O capítulo 12, a mulher e o dragão, significa que Israel sempre foi perseguido e ainda tem várias visões. A primeira visão é a da mulher, que representa Israel, vestida de sol, porque em breve aceitará Cristo, que é a justiça. Lua debaixo dos pés é a lei no coração. Coroa de 12 estrelas é Israel restaurado e pleno. Estava grávida, esperando o Messias. A segunda visão foi de Satanás, que sempre tentou obstruir e impedir Cristo. A terceira visão deu à luz Cristo. A quarta visão de Cristo arrebatado, expulsando Satanás do acesso da glória, lançando-o à terra. A quinta visão é do triunfo nos céus. A sexta visão é do mal perseguindo Israel, este sendo protegido pelas nações em todos os tempos do fim e da grande tribulação. Capítulo 13, o Espírito de João se posicionou sobre as nações, e de Roma viu surgir o anticristo, que é a primeira besta. Surgiu de entre os 7 reis, que são as 7 cabeças, e tinham 10 chifres, que são os 10 países mais fortes. Aparenta manso, mas é animalesco e brutal. De Jerusalém surgirá a segunda besta, que é o mesmo falso profeta. Ele terá poder para descer fogo e vai exigir adoração para o anticristo e carimbar o povo com o número 666, número que poderá ser codificado em barra, implantado por meio do biochip ou através de uma leitura do olho. Capítulo 14, versículo 7, visões das últimas coisas da grande tribulação. Aqui se trata da repetição de visões anteriores, onde a 7ª visão foi de 2 anjos, um com uma foice, o outro para dar ordem para auxiliar a Cristo no Armagedon. E o sangue da humanidade atingiu o freio dos cavalos no vale de Josafá ou Monte Megido. Capítulo 15, João viu outros 7 anjos com outras 7 taças cheias de pragas. São as taças da consumação da ira de Deus. Um dos 4 animais deu 7 taças de ouro cheias da ira de Deus para os 7 anjos, para ser derramado no Armagedon e finalizar a terceira guerra. Capítulo 16. Os 7 anjos derramaram as 7 taças de pragas. Aqui há uma repetição das pragas, juízos e castigos anteriores, onde a 7ª taça foi derramada no ar, que é o trono do mal, e destruído o trono do anticristo, e firmado o de Cristo. Esmiuçou-se os demais, e esses jamais passará. Daniel 2,44. Roma será dividida em 3 partes, e choverão pedras para dar fim à terceira guerra mundial. Capítulo 17. A queda de Babilônia, a prostituta sobre a besta. É a queda do catolicismo que apoiava o anticristo. Roma está localizada em 7 montes ou cabeças. 7 cabeças são também 7 reis. 5 já caíram do ano 300 a.C. ao ano 90 depois de Cristo.
Um existe, é o Império Romano que dominava no tempo de João. E o outro ainda não é vindo, virá na grande tribulação. Apocalipse 17, de 8 a 12. A besta será o oitavo, pertencerá às 7 cabeças e será destruída. 10 chifres são iguais a 10 reis e reinarão em conjunto com a besta. O oitavo é paralelo à igreja falsa e tudo afinal cairá no aparente poder. Capítulo 18, a queda da Babilônia e lamentações sobre a terra. Um anjo desce do céu, falando da queda da Babilônia idólatra, e uma voz adverte ao povo que fuja da religião falsa, porque a sua consequência será mortal. Fim da Roma papal. Capítulo 19, a queda de Babilônia, alegria e triunfo nos céus. Enquanto na terra serão 3 anos e meio de falsa paz e afinal 3 anos e meio de conflito declarado, nesse mesmo período, nos céus, serão 3 anos e meio de tribunal de Cristo e 3 anos e meio de bodas do Cordeiro. A igreja fez festa nos céus pelo reinado de Jesus estabelecido e no final dos 7 anos desce junto com Cristo e faz-se o juízo das nações, dando a carne dos ímpios para as aves e lançando a besta e o falso profeta já no lago de fogo. Capítulo 20, Satanás amarrado por 1000 anos, milênio, pouco de tempo e juízo final. O anjo amarra o mal no abismo. Surge a ressurreição dos martirizados, inicia-se o milênio sobre o governo de Cristo e da igreja, onde a lua terá o brilho de um sol e este 7 vezes mais brilhante. Animais mansos e as mulheres terão de 60 a 120 filhos. Após o milênio, Satanás será solto e tentará enganar o povo por 6 meses e haverá juízo de fogo no céu. Satanás será lançado no lago de fogo e proceder-se-á ao juízo final com ressurreição dos ímpios e condenação eterna. O capítulo 21 fala-se do novo céu e nova terra. João viu a santa cidade, a nova Jerusalém para a igreja e uma nova terra para o remanescente dos hebreus no milênio. Capítulo 22, o anjo continuou mostrando a cidade, mostrou o rio, a praça, a árvore e disse que não era para selar as palavras desta profecia porque são verdadeiras, pois o tempo está próximo. E o próprio Jesus disse que cedo viria e não tardaria, e você tem de ser fiel a ele. Capítulo 3, encadeamento escatológico e cronológico da Bíblia. Os 7 dias podem ser dias de anos, milhares de anos ou bilhões de anos, e não precisa necessariamente ser o dia solar de 24 horas. Quando Caim saiu ou fugiu, pode ter levado esposa e filhos, incluído Enoque, que lá foi arrebatado, ou podendo por lá já existir uma grande quantidade de população adâmica. De Adão ao dilúvio passaram-se 1656 anos, data em que Noé desceu da arca, ou no ano 4430 a.C. A Bíblia foi escrita com revelação direta da hora, o que não impede poder ter usado fragmentos de literaturas antigas. Houve dezenas de livros que foram extraviados, e livros apócrifos são os não inspirados, como por exemplo Tobias e Macabeus, da Bíblia Romana. A Bíblia legal, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores, numa distância de 4.400 quilômetros, entre os anos 1430 a.C. a 96 depois de Cristo. Os salmos repetidos provam o relapso dos primeiros escribas. O Novo Testamento somente foi unificado no ano 140 e o Novo ao Antigo apenas no ano 350. Inicialmente, os rolos da Bíblia pesavam 300 quilos. No
no ano 1560. Agora, após o descobrimento do Brasil, ela foi dividida em versículos e em 1628 traduzida para o português pelo jovem de 17 anos chamado João Ferreira de Almeida. A civilização mais velha da Terra que a ciência histórica geral conseguiu detectar foi a da Suméria, em 4300, origem dos descendentes de Noé. Depois, o Egito, com 3500, ocasião das pirâmides. Depois, a primeira Babilônia, em 2200. Abraão, em 1900, saiu de Ur, que é o atual Kuwait, e foi para Canaã. Israel fica no meio da terra e foi a primeira escolha de Deus. Êxodo 4, versículo 22. Por isso, possui 3 características peculiares. Primeira, santificação. Êxodo 13 e 2. Segundo, estimação. Zacarias 12, versículo 10. E terceiro, herança dobrada. Deuteronômio 21, versículo 17. Israel peregrinou no Egito e repatriou-se com Moisés. Depois seguiram Josué, Gideão, Sansão, Samuel, Saul, Davi, e após Salomão, em 935, dividiu-se o reinado em 2 partes. Elias e Jezabel viveram nas crises dos anos 800. Em 722, as tribos do norte foram invadidas pelos assírios, e no ano 600, Judá foi invadido pela segunda Babilônia, a de Nabucodonosor. Em 445, os descendentes de Judá retornaram, reconstruíram os muros e a cidade. No ano 70 já depois de Cristo, Jerusalém foi novamente destruída. No ano 133, mataram mais de 600.000 hebreus e chamaram Israel de Síria Filístia. Em 680, os árabes dominaram a Palestina. Em 1200, os cruzados romanos. Em 1517, os turcos. Em 1871, começou o movimento sionista. Em 1917, a Inglaterra dominou. E em 48, Israel se libertou. Guerrearam em 56, 67, 73, 74 e até aos dias de hoje. Ainda é a terra de que manam leite e mel, pois é a região mais rica do mundo em cloreto, brômio, potassa, xisto, asberto e outras riquezas maiores do que todo o ouro da terra. Somente completará o território no milênio. Hoje existem 6 milhões de hebreus em Israel e 14 milhões espalhados pelo mundo. João foi o último apóstolo a falecer. Primeiro escreveu o Apocalipse, depois João e finalmente primeiro, segundo e terceiro João. Os judeus negaram a Cristo e sempre os messiânicos foram a minoria, apenas 1%. Os dons foram suspensos no ano 350, recomeçaram esporadicamente em 1500 e com mais evidência em 1906 nos Estados Unidos. No Brasil, foi em Belém do Pará, no ano 1911, por 2 suecos da Igreja Batista Tradicional, que fundaram a Assembleia de Deus Pentecostal. Hoje, o cristão praticante que falece vai dormir no céu até o dia do arrebatamento, e o ímpio já vai sofrer no inferno. Não sabemos o dia e a hora do arrebatamento, mas sabemos a estação e a geração que é a atual, e tudo profetizado já se cumpriu. O arrebatamento é a última profecia com a igreja na terra. Será o fim descrito em Mateus 24, versículo 14. Tudo já se cumpriu. Estamos vivendo o tempo da longanimidade e misericórdia de Deus. Restam pouquíssimas almas para se salvarem. E quem deseja juntar mais tesouros no céu, então é agora ou nunca o tempo de obedecer ao ID. Aconselhamos a cada sábio que amplie os seus conhecimentos proféticos,
lendo os livros Terceira e Quarta Guerra e também o livro Holocausto, e fazendo os cursos Apocalipse e Profecias, bacharelado, psicologia pastoral, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e finalmente assistindo ao DVD Doutorado em Divindade e outros, todos de minha autoria, pois tem muito de profecias. Que Deus o abençoe. Muito obrigado.